O que é LCI e LCA e quais são as particularidades, o que você precisa saber. Se você tem interesse nesse tipo de investimento de renda fixa, LCI e LCA, segura comigo nesse vídeo até o final que você vai sair daqui com todas as suas dúvidas sanadas. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdos para vocês toda semana sobre investimentos e educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu já te peço para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no meu canal para você acompanhar os conteúdos semanais. Bom, LCI e LCA, será que vale a pena? Será que são bons investimentos? Nesse vídeo vamos discorrer sobre essas duas aplicações de renda fixa. Começando aqui da primeira, que é LCI, letra de crédito imobiliário. Ou seja, quando você investe numa LCI, você está emprestando dinheiro para financiar o setor imobiliário. Quando nós falamos de LCA, é letra de crédito do agronegócio. Você está financiando o agro. Então você pode prestar atenção que são duas aplicações muito relevantes para a nossa economia do Brasil, para o PIB, para o crescimento econômico como um todo. Em relação se vale mais a pena uma ou outra, do ponto de vista de investidor, é praticamente a mesma coisa. Não vai mudar muito. O que muda é a destinação fim. Então, por exemplo, quando você investe na LCA, seu dinheiro está indo para o agro, quando você investe para a LCI, o seu dinheiro está indo para o imobiliário. Mas você sempre tem que analisar o emissor. O seu risco não é sobre o negócio em si. Claro que vai pegar um negócio em si, ali, por exemplo, um agro, imobiliário. Se der alguma crise, vai atingir o seu risco principal, que é o banco. Você tem que olhar quem está emitindo aquele título de renda fixa. Por exemplo, você está investindo numa LCA do Banco Bradesco. Pô, tem todo um respaldo, uma empresa gigantesca, uma empresa muito antiga que lucra bilhões e bilhões, tem uma carteira de crédito provavelmente que deve estar chegando nos trilhões de reais. E quando você investe no Itaú, mesma coisa. Quando você investe num banco menor que dá prejuízo, o seu risco é maior. Então, sempre você tem que analisar quem que é o emissor daquele título de renda fixa. Porque quando você empresta o dinheiro, você está emprestando dinheiro por emissor, que é o banco que emite o título de renda fixa. E quem faz toda a operação, a transação para destinar para o imobiliário ou para o agro é o próprio banco. Então, ele faz um lastro, ele tem um lastro real, ele emite a dívida, ele emite o título de renda fixa, desculpa. Nesse título de renda fixa você investe, o banco pega o seu dinheiro e faz a destinação para a finalidade fim, que seria para o agro ou para o imobiliário. Então, o banco faz todos os trâmites e, obviamente, ele fica com a grande parte do lucro, porque ele está tendo o risco ali envolvido, né? Se caso a empresa do agro ou imobiliário não pagar o banco, você não está ali sendo prejudicada. O banco vai ter que te pagar de qualquer forma. Só se o banco quebrar e é outros 500 que vai entrar uma outra proteção que eu vou falar para vocês daqui para frente. No mercado, a gente vai encontrar basicamente 3 tipos de LCIs ou LCAs. As primeiras pré-fixadas, aquela que você sabe exatamente quanto vai render. Então, por exemplo, uma LCA, uma LCI que rende 10% ao ano. Você sabe exatamente quanto vai render 10% ao ano, independente do que acontecer no cenário macroeconômico, no cenário global, você vai ter 10% ao ano. Essas aí são as pré-fixadas, as mais fáceis de ser entendida. E ela faz jus ao nome de renda fixa, porque de fato essa é fixa. Nós vamos ter outras também que são LCAs ou LCIs pós-fixadas. Ou seja, ela é pós-fixada ao indexador. Normalmente, a grande maioria vai ser ao CDI. Então, quando você encontra uma LCI que fala ali que rende 95% do CDI, quer dizer que ela é uma LCI ou uma LCA pós-fixada. O que isso quer dizer? Que ela rende 95% de uma taxa. Essa taxa é o CDI, certo? Então, por exemplo, se o CDI tiver 10% ao ano, essa LCI ou LCA ela rende 95% do CDI, ela vai render 9,5% ao ano, já é livre de imposto, porque a LCI e a LCA não tem imposto, eu vou te explicar mais para frente, tá? Como que funciona essa questão. Mas as pós-fixadas são isso, ela é indexada ao CDI. E um ponto importante é que você não sabe exatamente quanto que ela vai render. Tá? Porque o CDI ele vai mudando de acordo com a taxa Selic. De 45 em 45 dias o Banco Central reúne para poder definir qual que vai ser a taxa Selic. Então ela pode se manter, aumentar ou cair. Então pode ser que esses investimentos eles vão sofrendo alterações com o passar dos dias. E nós vamos ter também LCIs ou LCAs atreladas à inflação. Como assim? Você encontra uma LCA que está rendendo, por exemplo, IPCA mais 5%. Quer dizer que ela vai render a inflação, que seria o IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE, que é a inflação oficial do Brasil. Então, ela rende, por exemplo, a inflação mais 5% ao ano. Ou seja, é outro que você não sabe exatamente quanto que vai render, pois se a inflação
for alterando, e ela vai alterando mês a mês, cada mês você vai ter um rendimento. Ou seja, você vai ter, sei lá, um mês a inflação foi 1%, no outro mês a inflação foi 0,5%. Você vai tendo esse alfa da inflação, mais uns 5% ao ano ali garantido. A única parte que você sabe que é garantida vai ser a parte pré-fixada, que seria os 5%. A inflação é divulgada mensalmente e os seus rendimentos vai acompanhando essa divulgação. Então essas aí são as LCIs e LCAs que vocês vão encontrar no mercado. Em relação à liquidez, as LCIs e as LCAs, elas seguem uma regulamentação diferente. Principalmente que a gente teve uma mudança nesse ano de 2024 que alterou a carência mínima para liquidez diária em LCIs e LCAs. Era muito comum você encontrar LCIs e LCAs que após 90 dias ela permitia você efetuar o resgate, ter liquidez diária quando quiser. Agora mudou. Com a nova regra, que antes eram 90 dias para algumas, caso o banco quisesse emitir, agora no caso das LCIs, o prazo mínimo para resgate vai ser de 12 meses e para LCA vai ser de 9 meses. Então isso muda que investidores de longo prazo não sofrem alterações. Investidores que usavam a LCI e a LCA com liquidez diária após 90 dias, acaba ficando um pouco prejudicado, que eles não vão encontrar isso mais no mercado. Em relação ao risco das LCIs e das LCAs, igual eu falei, você tem que analisar o risco do emissor. Então, você emprestar para o Bradesco tem um nível de risco de que emprestar para um banco que está iniciando agora e dá prejuízo todo mês, todo ano. Então, tem riscos diferentes. Então, claro, você tem que analisar quem que é o emissor. Mas, claro, pô, Jonas, o banco que eu investi quebrou, o emissor quebrou, o que acontece? Tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege seu capital aplicado em até 250 mil por instituição, em até 4 instituições. Ou seja, você tem até R$1 milhão de proteção pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Vale lembrar que o FGC ele não é uma entidade pública, ele é uma entidade privada, inclusive ela é uma entidade ali de proteção para o sistema financeiro nacional como um todo, e ela é alimentada pelos próprios bancos. Os bancos pagam um valor mensal ali, um valor sobre a carteira de crédito, alguma coisa assim, para o FGC, que vai mantendo um encaixe para, se caso algum banco quebrar, não atrapalhar o sistema financeiro nacional do Brasil como um todo. Em relação a impostos, LCI e LCA são investimentos isentos do imposto, tá? Do imposto de renda. Como assim? Pô, eu falei que a LCI é letra de crédito imobiliária e a LCA, letra de crédito do agronegócio. São setores muito importantes para a nossa economia como um todo, e por isso que o governo concede a isenção. Tá? O governo não cobra imposto de renda em LCI e LCA. Em relação ao IOF, o IOF ele vai ter apenas nas LCIs. As LCIs têm o IOF dentro dos 30 primeiros dias. Após os 30 primeiros dias não tem mais IOF, certo? Mas para você não vai mudar tanto, porque as LCIs têm resgate no mínimo de 12 meses. Você investiu, passou 30 dias, acabou o IOF, não vai ter mais, tá? Então é só nos 30 primeiros dias, depois zero, não tem esse imposto mais. E o imposto de renda, independente do prazo, não vai ter nem para LCI e nem para LCA, o que é um ponto positivo. Isso faz esses investimentos costumarem, não quer dizer que é uma regra, mas tendem a render mais do que, por exemplo, os CDBs, que são outros investimentos aí muito procurados pelos investidores. Se você quer entender mais como funciona os CDBs, no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo para você assistir ali completo, eu explicando também como que funciona. As LCIs e LCAs, conforme eu falei, são bons investimentos, bons instrumentos de renda fixa para você diversificar a sua carteira, ter mais rentabilidade, mas obviamente tem que estudar, procurar direitinho boas aplicações e comparar qual faz mais sentido de acordo com o seu objetivo. Cada carteira de investimentos é individual, então respeite o seu perfil de investidor, trabalhe de acordo com o que ele é. Se você quer a ajuda de um profissional para te ajudar a investir o seu dinheiro, montar uma carteira de investimentos, acompanhar essa carteira de investimentos com você, pô, Jonas, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não quero estudar investimentos, eu sei que é importante eu investir e eu quero delegar para um profissional fazer isso. Eu faço parte da consultoria da Portfel, que é a consultoria de investimentos do Grupo Primo, do Primo Rico, do Bruno Perini. Provavelmente você conhece esses grandes influencers. E aqui na Portfel, nosso objetivo é ajudarem as pessoas a investirem, ter economia de tempo, ou seja, nosso serviço aqui é uma consultoria recorrente todos os meses, tá? Que a gente monta a carteira de investimento para o cliente, a gente acompanha essa carteira junto com o cliente, a gente diversifica de acordo com o perfil do cliente e a gente vai tendo ali todo o acompanhamento, pois vai ter investimentos que vão vencendo, você vai fazendo mais aportes e a carteira precisa ser, ali, de fato, sempre readequada, rebalanceada de acordo com o seu perfil de investidor. Então, se você tem interesse em ter um profissional que vai te ajudar, vai te dar um acompanhamento e mais clareza e objetivos nos seus investimentos, link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Vai ser um prazer poder conversar com você e explicar como que funciona. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no meu canal. Vou deixar 2 vídeos para vocês assistirem logo após esse aqui. Tamo junto, eu te vejo nos próximos vídeos.